E aí, família, bora continuar esta brincadeira que já está deixando os neurônios furiosos. Cadê? Ih, bugou? Ah não, bugou não. Família, se inscreve aí no canal. Faz aquela paradinha bacana. Comentarinho, likezinho, esses bagulho. Minha terceira afirmação é: historicamente, os Estados Unidos sabotam a soberania e o desenvolvimento do Brasil. Com toda certeza. A sua afirmação é uma afirmação muito interessante para uma voltou. pessoa que defende a sua ideologia. Uma pessoa que defende o comunismo geralmente não defenderia a sua pátria. Mas aqui estamos nós debatendo sobre outro país intervir sobre as nossas legalidades. Quando a gente fala dos Estados Unidos intervir, a gente tem que falar também sobre a piada que virou a democracia do nosso país. A gente vê hoje humoristas, por fazerem piadas um pouco pesadas assim, sendo condenados a... Tava na cara, né, GC? Tava na cara que você defende, né? 8 anos de prisão. Enquanto pessoas que trabalham com a música fazem apologia ao crime, além de fazer apologia ao crime, eles estão usando porte legal de arma pelo artigo 257 da Constituição. Eles vão te tirar. Mas é, assim, Mas- eu acho que se você não tem capacidade, não me interromper, você não tem capacidade pra Não, falar de mas nenhum ô, assunto. Mas não é, Jessé, Jessé. eles estão te tirando ali. O Ó. pessoal Ô, Jessé, aí mas que vê só, se comunista foda. defende a soberania nacional. Comunista não é contra defender a pátria, não. Inclusive, historicamente, quem mais defendeu a pátria brasileira foram os Foi comunistas mesmo. no Brasil. Por exemplo, mesmo. a campanha Foi O Petróleo é mesmo. Nosso, Ah, que foi a maior fudeja, expressão Jessé. do movimento nacionalista da história brasileira, teve liderança dos comunistas, inclusive Luiz Carlos Prestes, fundamental, o PCB, na criação da Petrobras. Ó o primeirinho. O primeirinho chegou. Teste grátis, 15 dias, não sei do que... Ah, Corridral. Analisando um pouquinho de tudo que você falou, parece que você quer Ela isolar está o de Brasil volta. no agro. De forma E alguma. parece que você quer isolar o Brasil no relacionamento internacional. 88 bilhões em Rapazinho do... mercado. Fala o Brasil logo, pelos caralho, Estados você Unidos. quer? Como é que eu falo que os Estados Unidos perseguem, é inimigo do Brasil? Você dorme com a CIA embaixo da cama. Deixa eu dar um exemplo. Sabe que são terras raras? São minérios fundamentais na produção de chips, de baterias. O foda é que a checagem de fatos, ela tá prejudicando o pessoal aí, hein? Ela tá prejudicando esse pessoal maluco. Para carros elétricos e por aí vai. Isso, existe uma corrida global por terras raras, porque está no âmbito da quarta revolução industrial, né? Energia renovável, 5G, Big Data e por aí vai. Ano passado... Aí a gente tira os Estados Unidos e bota a China. Não, deixa eu dar um Que tá exemplo. drenando Não, o não, minério não, da não, não, terra não, rara. não, 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 não. Eu não defendo nem Estados Unidos nem China, eu defendo soberania E Brasil nacional. isolado, Brasil isolado. É assim que começa o comunismo. Deixa eu dar o argumento. Então, ano passado, uma chefe militar dos Estados Unidos esteve no Brasil defendendo que o Brasil só poderia vender as suas terras raras sem processar no Brasil, sem gerar emprego no Brasil, vender in natura para eles processarem industrialmente lá. O que a gente defende? Tá, uma A falou, o Brasil teve que acatar? Não, então, mas veja... O Brasil não é soberano na sua decisão? O Brasil não é soberano porque ele é cercado por bases militares dos Estados Unidos. Toda a América Ele do Sul... acatou? Claro, a gente não então, processa por que ele tá no industrialmente. BRICS, fechado com a China, fechado com a Rússia, Mas que e- tá quase como inimigo declarado dos Estados Mas, Unidos? ô- O Brasil é soberano na sua decisão. Não, o Brasil não é soberano. Ele deveria... Como não? Ele deveria Aí, ser... uma mini república dos Estados Unidos? Na prática, é. Isso, A cara, gente tá querendo isolar deveria... a gente pra botar Não, ali tô a querendo sua isolar, não. Eu tô teoria. querendo É a que, verdade. no âmbito das relações internacionais, o Brasil tenha a soberania e consiga preservar nossas riquezas. Te dei o exemplo das terras raras. Eu posso te dar outros Que tá exemplos. todo mundo de olho, a China Não, tá de olho, tudo bem, mas Rússia, aí, tá todo mundo mas de aí o que é que olho. você defende? Entregar para a potência do momento ou a gente controlar nacionalmente e produzir riqueza no Brasil para a classe trabalhadora brasileira? Por que não fazer isso em parceria? Não, mas Um mercado porque que os já Estados tá Unidos não desenvolvido. querem. Porque os Estados Unidos não querem. Eles querem bilhões. cara comprar quer in natura. tudo, Gente, pô. beleza, a gente Ô, tira os ô, Estados Unidos de lado. Como que a gente vai repor esses 88 bilhões? Mas Qual que é a veja, solução? veja, é esses 78 bilhões que você... porra, o cara tá explicando, tá ligado? A gente vai fazer as paradas, tá ligado? Pô, Tami, né? Acho que é Tamis. Ô, Tamis, caralho, o pessoal despreza nós pra caralho, acho que nós não sabe fazer porra nenhuma também. Com certeza, tem várias pessoas qualificadas pra fazer essas paradas. Mas o dinheiro, o poder é maior, né, mano? Ô, caralho, Tamis. E você acha que os caras soltam uma moeda
Por nada. Bora fortalecer o Brasa. Quanto que você acha que vira esses 88 bilhões? O Tames. Fala de investimento direto, quanto é que é remetido de lucro para fora? Porque, repare, quando tem uma empresa dos Estados Unidos, como, por exemplo, tem a Ford dos Estados Unidos no Brasil. Ah, a Ford investiu 5 bilhões. Beleza, quanto foi o lucro da Ford? Quanto de emprego a Ford gerou? Só um momento. Quanto de foi? renda a Ford Não, gerou? então, mas veja. Quanto de dignidade Quanto a foi? Ford trouxe para o Brasil? Escute. Cara? Quanto foi o lucro da Ford e Vamos quanto ela isolar. remeteu para os Estados Unidos? Veja, ninguém está defendendo isolar. O que a gente está defendendo é uma política de soberania nacional. Que Uma política já de existe, controle já tem. nacional. Então, veja, a gente já tem soberania nacional, o Brasil não tem problema, não. Não, o Brasil nossas tem ri- problema. as Mas nossas dizer que o riquezas- Brasil não é soberano nas O Brasil suas decisões... não é soberano, claro que não. viagem é Claro essa? que Como não. que- Claro que não. Ele Posso acatou? te dar outro exemplo? Posso te dar favor, outro porque eu não exemplo? entendi. É porque você não está deixando terminar o argumento. Termine, Mas vamos lá. veja, vamos ao argumento do petróleo. Hoje, a maioria dos poços do pré-sal estão na mão de empresas estrangeiras que estão explorando esses poços do Ainda bem, pré-sal. porque senão estaria no bolso da esquerda. Não, estão explorando esses poços do pré-sal, Meu Deus, estão mano. remetendo riqueza para fora e o brasileiro pagando uma Não, fortuna. vamos deixar aqui dentro como deixamos Não. na Petrobras. Aí se Não, torna o quê? mas Em veja, sítio, em mas no caso você tá apartamento. defendendo- E eu sei que você nem é lulista. Não, mas, Você vai ter mas que calma, concordar você está comigo. defendendo, então, riqueza brasileira e para a empresa Não, noruega, eu e para a tô tô empresa chinesa, defendendo. e para a empresa dos Estados Eu tô Unidos, e para a defendendo empresa da uma Inglaterra. economia que trabalha com parceria. Não, sem tudo essa bem, ideia de mas isolar. lá- Não, ô, vamos Tami, fazer tudo ô, Tami, sozinho. lá- Aqui é o nosso parquinho. Mas lá em Que Recife, isso, a gente cara? tem um termo chamado parceria caracu. Desculpa o termo vulgar, mas isso é uma parceria caracu. Porque eles vêm aqui, praticamente não pagam imposto, exploram o próximo. É a parceria de trilhões em pouquinho. Trilhões pros caras e pouquinho pra nós. Do pré-sal, não gera tecnologia, gera pouco Não emprego, gera renda, envia não riqueza, gera emprego, envia riqueza não para gera fora, dignidade. envia riqueza Eles para não fora. geram isso, E o gente. Brasil não Pagando gera uma não essas fortuna coisas na também? gasolina. Não geram Você acha que a emprego. gasolina tá barata? Você Não. acha que o diesel tá barato? Mas a culpa não é só dos Estados Unidos. Não, mas ninguém tá falando que a culpa é dos Estados Unidos. Ah, você tá dizendo que eles são mais Não, a gente tá trabalhando no exemplo dos Estados Unidos, Então mas você tá quer me falando dizer que os Estados Unidos mandam no Itamaraty, por exemplo? com A CIA manda certeza. no Itamaraty não é soberano. No Itamaraty é totalmente alinhado ao interesse estratégico dos Estados Unidos, não tenha dúvida disso. Então qual que é a sua esperança num país que é uma mini república dos Estados Unidos? A minha esperança Não é é melhor sair justamente combater isso, enfrentar Sozinho? isso para Isolado? Não, isolado não. Tu tá querendo isolar, velho? Não. O que a gente defende é soberania. O que a gente defende é que um Brasil para a classe trabalhadora brasileira. Então, se a gente tem soberania, peraí, vamos lá. Então a gente tem soberania, né? A gente tem soberania. Então o Brasil é hoje autossuficiente em petróleo. Mas a gente Gessé continua já não sabe mais o que importando tá fazendo, gasolina, diesel e pagando uma fortuna. O Brasil hoje é autossuficiente em minério. Mas a gente continua importando aço. O Brasil Ok. hoje. Só um momento, peraí. O Brasil hoje é um dos países que mais tem, por exemplo, lítio. Mas a gente está importando, por exemplo, baterias de lítio. Os carros elétricos no Brasil não são produzidos no Brasil. Que soberania é essa? O lítio do Vale do Jequitinhonha está sendo explorado pelo Elon Musk. Ok, a com gente riqueza tira o enviada Elon para Musk fora. e coloca o Xi Jinping? Não, eu Essa quero. é a sua ideia? Não, pelo contrário. A gente coloca o Putin? Eu já te dei vários exemplos Que são de dois defender lugares controle extremamente- nacional. Veja, você está fazendo caricatura. Eu já lhe dei vários exemplos que eu não quero trocar Estados Unidos por China, não. Eu quero que o Brasil, Só o Brasil. seja soberano e Isolado. se integre na América Latina e tenha um papel soberano na ordem internacional. Isolado. Então a gente tira o Então Elon Musk e não coloca o Xi Jinping. A gente tira o Elon Musk e cria uma indústria Vamos dar pro brasileira Maduro, vamos dar pro de Maduro. processamento de lítio. É Aí isso. você está fazendo caricatura, Ai, né? caralho. Porque a Você tá- ideia... porque Mano, não, então, a última pessoa que eles querem é o próprio brasileiro com o bagulho. Tá ligado? Que loucura, mano. Que loucura. eu nem que o apoio o comunismo- Maduro. é assim que Não, o não, veja, comunismo se veja. alastra. Eu não apoio o Então a Maduro. gente se isola. Eu não. Você é louco. Hoje mesmo lá no trampo. Porra, trampo tem várias pessoas, né, mano? Nossa, um Tchongomongo lá, passei, ele tava conversando com os caras de... Nossa, o Trump já fez mais por nós do que os brasileiros. Meu Deus, mano. Tipo, é uma... ai, caralho. Velho. Eu Das grandes apoio o economias Maduro. pra fazer a nossa Mas economia veja, interna, você pra tá depois ficar fazendo. todo mundo vermelho e ok, somos comunistas e a gente Você tá passa fazendo fome. uma caricatura. A minha pergunta pra você é: o que a gente vai fazer pra ter um controle nacional? A gente no capitalismo pra caralho, mas ninguém passa fome, né? Porque ela não passa. Então, o que ela acha é que ninguém mais passa. Inclusive, no começo do debate, ela falou uma parada tipo assim, né? Tipo, e não é o suficiente. Tipo, como se não tivesse ninguém passando fome no Brasil, tá ligado? E soberano das riquezas brasileiras. Sim, eu quero que tire o Elon Musk do lítio do Vale do Jequitinhonha e eu quero uma produção nacional Coloque- brasileira. Você é contra uma Coloque a produção nacional? Petrobras. A Petrobras não mexe com lítio. minha Coloque querida. quem? Ô, Coloque Caralho, quem? Thames, Então aí você vamos lá. ramelou, hein? Aí a Qual que é bandeirinha a vai ideia? pegar fogo.
Eu vou conseguir ter 1 minuto pra falar a ideia? Tá, vou te dar Vamos um lá, 1 minuto, 1 minuto. 1 minuto, gente. Levanta a bandeira não. 1 minuto. A gente precisa ter uma política estratégica de aproveitamento nacional das riquezas brasileiras. prática, o que é essa 1 política minuto estratégica? para eu falar. Essa Então política fala, na estratégica tem alguns marcos. O primeiro marco, tudo que foi importante para a 4ª Revolução Industrial tem que ser processado industrialmente no Brasil. Isso passa por uma política direcionada e planejada de gerar indústrias brasileiras a partir de proteção de mercado, de crédito direcionado, de parceria com as universidades e também de um controle estratégico dos recursos escassos. Daí, então, 1 por minuto. exemplo, Deu 1 minuto. não passou 1 minuto, não, falta 25 segundos. Não, aqui, ó. Então, por exemplo, Dois. Tami, você é Então, chata por pra exemplo, caralho, pô. hoje no Você falou Brasil, pro cara 1 se minuto você- e Pausa, tá você enchendo o foi saco, votada. assim, Ah. interrompendo toda hora. Chato ficando- caralho. O Maduro foi feio, viu? O Maduro foi feio, viu? O Maduro foi feio. Não. Gente, ó, esse negócio de Maduro e PT, cola comigo não, viu? Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 40. Eita porra. Então, Jones, você falou no começo do seu discurso sobre o PCB e sobre o Luiz Carlos Prestes. Isso. Os dois foram financiados pela Internacional Comunista. Não, isso Os dois foram. E você... Conversa. Ó, isso tá no livro O Retrato de Oswaldo Aranha, que era o número 4 eu esqueci do, teu nome. do Partido Comunista. teu nome? E veio. O meu nome é Heron. Harold, Johnny. Não, ó, fora Como pode isso- esquecer do Harold? Cuba reclamava da influência americana sobre seu país. E hoje fala que é pobre porque os Estados Unidos não mais faz comércio com Cuba. Inclusive, se você for nos Estados Unidos, há vários restaurantes cubanos e muita da renda que tem em Cuba é de parte enviada por cubanos que foram aos Estados Unidos. A China só ficou rica porque fez comércio por décadas com os Estados Unidos. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, A China Coreia no do mundo há Sul, 785 com apoio milhões de e anos. parceria econômica com os Estados Unidos, são uma potência Você tecnológica. se considera patriota? Me considero patriota, sim, mas a gente vive num mundo globalizado e, historicamente, principalmente no século XX, quem fez comércio com os Estados Unidos enriqueceu. Mas, E eu tô te dando exemplos aqui. Ô, Hero, mas veja, eu não tô sendo contra fazer comércio. A questão é que comércio a gente vai fazer. Por exemplo, a gente tem as terras raras no Brasil. O comércio que a gente vai fazer, a gente vai pegar as terras raras in natura e vai vender para os Estados Unidos e depois comprar o produto industrializado pagando 10 vezes mais, ou a gente vai processar industrialmente no Brasil. A gente tem petróleo bruto, a gente vai extrair o petróleo, refinar o petróleo e, por exemplo, exportar o diesel, ou a gente vai vender o petróleo bruto pro... E aí, pra esses porra, a gente não faz isso, não refina, porque o brasileiro não tem capacidade, tá ligado? De fazer isso, mano. E não por interesses, tá ligado? Nossa, mano, os caras... Cara, que patriotada do caralho é Nos Estados essa, Unidos mano? e depois importar a gasolina e o diesel. Minha questão não é não fazer comércio, Hero. Minha questão é que comércio a gente vai fazer. Você citou o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha é autor de uma reflexão muito conhecida sobre o país sobremesa. Ele fala que o Brasil é o país da sobremesa, que vive de exportar castanha, frutas e não sei o quê. E nenhum país é soberano, tendo sua base produtiva, a base de produtos primários. A questão é que comércio a gente vai fazer. Você citou o exemplo da China. A China tem uma política industrial que é a mais eficiente do mundo há 40 anos. Então a questão é, Heron, enquanto patriota, como é que a gente vai manter as riquezas brasileiras por aproveitamento da maioria do povo brasileiro? Como? Quando a gente faz comércio com os Estados Unidos, por exemplo, você estava falando do agro, por exemplo, 67% da renda do agro você estava falando que ia para fora, Isso, certo? empresa estrangeira. Quando você compra, por exemplo, fertilizante de fora, tem a transportadora. Aquela pessoa do agro que está fazendo o lucro, ele está aumentando o seu número de Baba mais funcionários. que tá seco, ele está aumentando o Harold. seu número de maquinário interno. Ele vai precisar gastar mais com carros aqui no mercado interno. Heron, mas peraí, Heron. Quando você faz o comércio e você aumenta o lucro do seu país, você aumenta a renda dentro do seu país e a economia gira. Ô, Hero, mas Você tem veja, 85% do fertilizante no Brasil é importado de fora. Então, no caso, tu defende a gente continuar importando fertilizante ao invés de a gente produzir fertilizante aqui dentro no Brasil, porque quando começou a guerra da Ucrânia, o preço dos alimentos disparou, pipocou, dentre outras coisas, porque 23% do fertilizante usado no Brasil é importado da Rússia. Aí tem a guerra da Ucrânia, o preço do fertilizante dispara e o preço da comida dispara, Heron. No mundo ideal, você tá certo. No mundo ideal, No não. mundo ideal, você tá certo. Vários países buscam caralho, soberania. Harold. Todas as indústrias, todas as empresas fossem Pausa. brasileiras. Você foi votado. Ô, Heron, que...
Olá, meu nome é Stephanie. Arrasa aí também, né, amigona? Demorou pra porra A pra sua ir? ideia de colocar o Brasil isolado... Não é, já falou que não é, mano. Tá. Até então, a sua ideia era meio que isolar o Brasil. Não, porra, e repetiu, caralho. Entendi essa colaboração entre os outros países e... Minha parceira, você demorou tudo isso. Caralho. Fez a dança da cadeira pra isso, mano. Tipo, produzir tudo aqui dentro para que haja mais empregos e o lucro total ficasse aqui. Mas eu não vejo capacidade educacional no nosso país suficiente para que a gente continue essa cadeia de produção que você propõe. Como pode as pessoas daqui do Brasil ir estudar nos Estados Unidos ou em outros países porque a educação é muito melhor e você quer que a população esteja capacitada a fazer a produção utilizando essas matérias-primas aqui dentro? Como é possível, com uma educação deficitária que a gente tem hoje em dia... Stephanie, a educação, ela realmente não é boa. Ela realmente precisa melhorar bastante. Mas veja, hoje a gente já tem capacidade produtiva não utilizada. Por exemplo, o governo Bolsonaro fechou as fábricas de fertilizante da Petrobras e aumentou a dependência de fertilizantes no Brasil. Ainda o governo Bolsonaro privatizou a refinaria Landolfo Alves, na Bahia, privatizou a refinaria Isaac Sabá, no Amazonas, e privatizou a refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte. Hoje o Brasil tem uma capacidade de refino muito maior que não é utilizada. Clara, a minha dúvida é o seguinte: eu tô aqui com conservadores que se dizem patriotas. Eu tô começando a ficar assustado, porque a maioria de vocês parece não defender a ideia que o Brasil tem um controle soberano das suas riquezas. Não é produzir tudo internamente, é produzir o que é estratégico, o que tem efeito de encadeamento na economia. Então, por exemplo, a economia capitalista brasileira, infelizmente, é dependente de petróleo. Se a gente importa... a economia é dependente de petróleo, Stephanie. A gente exporta uma minoria de petróleo. Stephanie, o modal do transporte no Brasil é um modal de transporte rodoviário, baseado em caminhões e carros de mercadorias. 90% das mercadorias e pessoas é transportadas por meio rodoviário no Brasil. Tudo bem, voltando na matéria-prima, como veja, você quer produzir tudo aqui dentro se o povo não tem inteligência ou educação suficiente para continuar a produtividade? Não pode usar você de exemplo para tudo. Tá maluca? Agrida nosso povo, não. Nosso povo brasileiro é muito inteligente. Não muito nosso esforçado. País tem um dos piores índices de educação do mundo. Isso comigo não, patriota que odeia o povo brasileiro. Não tem como você querer produzir tudo aqui dentro, isolar o país. Não quero produzir, se não tem. Eu quero produzir a maioria. Votada. Nossa senhora, velho. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente Monday.com. a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma. Roberto, não ataque o povo brasileiro, viu? Por favor. Bacana, estamos falando então em soberania brasileira. Isso. Claro que nenhum patriota pode ser contra o seu país ser soberano. Tecnologicamente, produtivamente e financeiramente. Bem, agora quando nós falamos em soberania conquistada a partir da autossuficiência, nós temos que olhar os grandes modelos que conquistaram isso no mundo. E como eles chegaram até lá. Você falou, por exemplo, da política industrial chinesa. Ela só foi possível após um grande acúmulo de capital para investimentos e após uma abertura da China para o mundo para esse comércio internacional que possibilitou um certo protecionismo, um desenvolvimento a partir dessas relações mais internas da sua indústria. Estamos falando do Brasil, por exemplo, é um país que está, sim, passando por um processo de desindustrialização há mais de 100 anos. Há mais de 30 anos. Há mais de 100 anos. Enfim, há mais de 100 anos ele está passando por um processo. E é importante, sim, a indústria, a autossuficiência. Porém, hoje, todos os países que conquistaram essa soberania, partindo de baixo, como no seu caso, que é subdesenvolvido, eles têm uma certa relação com os americanos, até tiveram uma certa proteção nesse sentido, mas principalmente o grande modelo de autossuficiência, de desenvolvimento e de soberania nacional chama-se Estados Unidos da América. E não foi construído. Quem tá aqui? Olha como que é folgada, mano. Já deitou na mão.
construído por nenhuma proposta de esquerda que nunca levou a soberania nacional em lugar algum. Então, como nós vamos conquistar? Com uma proposta que você está colocando, que não deram certo em lugar nenhum e não chegaram nesse ponto. Ô, Roberto, veja, tem um famoso pernambucano nacionalista chamado Barbosa da Lima Sobrinho, né? Ele tem um livro chamado Estudos Nacionalistas. Ele analisa os Estados Unidos do pós-guerra civil até o pós-segunda guerra mundial. Ele mostra que os Estados Unidos era o país mais protecionista do mundo, o país que mais protegia seu mercado interno no mundo, o país que não deixava de jeito nenhum suas matérias-primas saírem de lá sem serem processados e o país que mais protegia seu desenvolvimento tecnológico. E veja, eu não tenho preconceito ideológico, não, viu? Se a ideia for boa, eu defendo a gente adotar. Por exemplo, a Índia é um país capitalista, concordamos com isso? A Índia é um país capitalista. A Índia é uma das indústrias farmacêuticas mais desenvolvidas do mundo, chamada de farmácia do terceiro mundo. A Índia tem uma política industrial de desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde, que, dentre outras coisas, na sua lei de patentes, ela protege a inovação nacional. Vamos adotar no Brasil. Eu estou fechado. A Finlândia também é um país capitalista, só que a Finlândia tem um modelo educacional muito interessante e muito importante. Vamos pegar a experiência, vamos adotar. Os Estados Unidos, se tu chegar lá nos Estados Unidos e dizer assim, ó, eu quero comprar uma montadora dos Estados Unidos, tu é um capitalista chinês, alemão, inglês, que quer comprar as empresas mais importantes dos Estados Unidos de tecnologia, automobilística e por aí vai, eles não deixam comprar as empresas mais importantes. Isso já não é verdade. Hoje o principal investimento fora dos Estados Unidos chama-se China. Não, então, mas veja, a China, ela hoje não nas empresas estratégicas. Inclusive estratégicas. Me dê um exemplo. Por exemplo, ela compra muito de tecnologia e roubou muita tecnologia americana. Me dê um exemplo de uma empresa estratégica dos Estados Unidos, a de maiores capitais, que foi comprada pela chinesa. Um exemplo. Eles compraram praticamente todo o setor de chips dos Estados Unidos, de produção. Isso é para satélite. É verdade. Não é verdade. Inclusive, hoje, eles exportam inflação para a América pra caramba através da compra de terra. Terra é mais importante do que isso. Isso não é verdade. Tanto é assim que você não conseguiu falar o nome de uma empresa. Para mim, a questão... Literalmente o bagulho que o Jones falou, mano. Pelo amor de Deus. Central de setores. É muito chamativo que nesse bloco sobre soberania nacional brasileira foi o bloco que tem menos interesse, não você, Roberto, não é seu caso, mas outros participantes que estiveram aqui basicamente debocharam. Você falou do protecionismo americano. A soberania nacional brasileira. Se falar é mentira, se tem dado é falso. Aí é foda, né? Aí não tem jeito. Como esse protecionismo foi feito? Ele foi feito a partir de qual tipo de proposta? De proposta revolucionária, de proposta comunista ou de proposta de abertura à prática livre iniciativa? Ele foi feito a partir de uma proposta, Roberto, capitalista. Claro que nos Estados Unidos isso foi feito a partir de um marco capitalista. A questão para mim, Roberto, é o seguinte: vamos pegar as melhores ideias e vamos ter como centro estratégico pensar a soberania nacional brasileira. Veja, eu esperava muito que a gente tivesse um debate produtivo aqui sobre soberania nacional brasileira. Então, o exemplo do petróleo, para mim, é muito ilustrativo. Veja, como é que em 2024 a maior pauta de exportação no Brasil foi petróleo bruto e depois a gente importou cerca de 30% do combustível que a gente consome no Brasil de gasolina e diesel e o povo pagando uma fortuna. Isso não deixa a maioria das pessoas revoltadas dizendo assim, o petróleo tem que ser nosso. Se a gente é autossuficiente em petróleo... O petróleo é nosso, teve lá grande tem que ser nosso, não tem não? Só que tem um problema, o grande propagandador de o petróleo é nosso, principalmente nos grandes meios de comunicação que tinha acesso, foi um escritor brasileiro chamado Monteiro Lobato. Conservador. E não teve problema. Só que todos os países que adotaram o modelo comunista para a proteção de petróleo falharam e hoje exportam mais, estão nesse modelo que você falou. Então, quero um modelo. Se o modelo comunista fracassou, qual o modelo? Marx fala que o capitalismo produzirá a sua própria superação. Então, vocês sempre foram favoráveis a um desenvolvimento capitalista, mas só para fazer revolução, ou seja, no final não dá certo. E a América está aí de pé com o modelo capitalista. A América está em crise, está passando por um brutal processo de desindustrialização. Mas, Roberto, para além de Marx e tal, vamos voltar aqui para o Brasil. A campanha Petróleo é Nosso... Você me parece uma marxista-leninista. Não, perfeitamente. Mas a campanha Petróleo é Nosso, sim, uniu comunistas, uniu socialistas, uniu conservadores. E aí a proposta que eu estou fazendo para você, Roberto... Não uniu conservadores. A proposta... Um modo diferente de Roberto, a proposta que eu estou fazendo para você é um debate aqui sobre soberania nacional eu brasileira. Quero saber como chegar lá. Qual a sua proposta para chegar lá, sendo que o comunismo falhou e você é um comunista. Roberto, então, o comunismo não falhou. O que está falhando é o capitalismo que, dentre outras coisas, faz com que o Brasil que seja um país... O comunismo deu certo e conseguiu a sua soberania. Vários países. Por exemplo, o Brasil é um país que tem autossuficiência em petróleo e a gente está nessa situação. O Brasil é o país... Eu quero ser um país comunista que chegou onde você está falando. Que é o maior
maior produtor de café do mundo, Tá, e a e gente qual tá país pagando comunista chegou na 40 soberania? reais no café, Tá bom, mas Roberto. qual país comunista E chegou com aí o modelo eu comunista fico na meio soberania? triste que vocês são incapazes de debater o Brasil, Caralho, ter eles falam propostas como sobre o se o Brasil, capitalismo tivesse debater a da soberania hora pra nacional caralho. brasileira. É uma tristeza. Então, me dê um exemplo É de um o país comunista que falso chegou lá. patriota. Minha quarta afirmação é: Vamos ver o privatizações comecinho. pioram os serviços e aumentam as tarifas. Com certeza de novo. O homem sabe, né? Crystal of Atlant! Vamos ver. É o parceirinho, como que é mesmo? É, Davi, tu vai né? defender a Enel, não, ó. Defender a Enel vai ter outro apagão. O Davi é gente boa, porra. O Davi tem que sair dessas ideias aí que estão levando ele pro mau caminho. Jones, mano. qual a sua idade? Eu tenho 35 anos. 35. Tenho 40. É isso, família. Logo menos nós vê esse outro bloco aí. Firmeza aí, vamos pra cima. Ai, caraca. Pelo amor de Deus, os caras não aceitam de jeito nenhum, né, mano? Se você fala, é mentira. Se você mostra os dados, são falsos. Tá ligado? Então, tipo, pô, como que você conversa com essas pessoas, tá ligado? Não tem como, né, mano? Mas é isso. Minha gata aqui arrancando meu cabelo, mas suave. Família, se inscreve aí, certo? Deixa um like, um comentário, aquelas paradinhas bacanas pra subir o voucher e a gente parar de ver anúncio. Fechou?